Bem-vindos novamente aos vídeos sobre C#, ADO.NET e neste caso SQL Server 2008 e o que nós vimos então no vídeo anterior foi como adicionar ou apagar, neste caso, elementos a partir da tabela sócios. Vimos, no entanto, os constrangimentos existentes com a utilização das datas. No entanto, vamos neste vídeo ver como o C# facilmente consegue gerir a criação ou a inserção de valores com datas, utilizando o conceito dos parâmetros, ok? Ora, o que nós temos aqui, então, eu apaguei todo o código que existia neste caso do vídeo anterior e neste caso também apaguei todos os dados da base de dados, neste caso os sócios. Se repararem, eu se selecionar aqui as 1000 linhas superiores, automaticamente vai aparecer aqui um valor. No entanto, eu vou aqui eliminá-lo, ok? Para isso é muito simples, vou aqui colocar nova consulta e neste caso o que eu vou fazer é delete from, ok? Neste caso vou ter que colocar aqui sócios, ok? Poderia colocar clube.sócios, ok? Ou DBO sócios. Neste caso clube sócios, vou executar, cá está uma linha afetada. Se eu agora fechar tudo isto e apresentar aqui as 1000 linhas superiores, reparem, não existem então dados na minha tabela de sócios. Ora, o que eu vou agora simplesmente fazer é criar aqui a estrutura de código que permite inserir dados, mas neste caso que me vai permitir definir, então, de uma forma mais correta, eu vou aqui ver no design, a data de nascimento do utilizador. Neste caso vou utilizar como exemplo, a título exemplificativo, apenas os de meus dados pessoais. Ora, o que acontece genericamente então é o seguinte, eu vou aqui criar primeiro a ligação, ok? SQL connection, ligação, é igual a new SQL connection e depois vou passar como argumento connection string, ok? Ora, de seguida vou utilizar o using. Ora, o using é uma estrutura extremamente importante na utilização das ligações às bases de dados, uma vez que nos garante que assim que o código dentro da estrutura do using for executado, automaticamente, por exemplo, a ligação poderá ser despojada, isto é, tirada fora. Ora, se repararem, o using tem aquilo que se designa por um code snippet associado a si. E nós conseguimos ver isso através da presença aqui deste ícone. O que é que isto significa? Significa que se eu começar a escrever o using e imediatamente antes de abrir um espaço à frente do using, se eu carregar na tecla tab, automaticamente o que vai acontecer é a construção automática por parte do IDE de toda a estrutura using. Aqui no resource simplesmente tenho que colocar cá o que é que eu desejo monitorizar com o using. Neste caso vou monitorizar a ligação. Okay? Então nestas circunstâncias eu só preciso fazer a ligação .open, uma vez que eu sei que assim que o código estiver desenvolvido dentro destas chavetas, assim que o código estiver terminado, automaticamente a ligação irá ser atirada fora e, portanto, será fechada. Okay? Então vamos aqui colocar o SQL comando é igual a new SQL command. E para este exemplo eu vou criar todas as propriedades do comando na sua linha. Ok, neste caso comando .connection é igual a ligação. Okay? Depois comando.commandText será igual à nossa instrução de SQL, que nós iremos escrever de seguida. No entanto, aquilo que nós vamos fazer agora é definir os parâmetros. Okay? E definindo os parâmetros, nós vamos aqui conseguir atingir dois objetivos principais. Em primeiro lugar, evitar que houvesse, neste caso, se os dados fossem provenientes de um interface com campos, okay, de um formulário com campos, impedir que houvesse a possibilidade de SQL injection, okay, de injeção de SQL na nossa base de dados, e, por outro lado, vai nos permitir também utilizar a classe datetime, ou datetime, para podermos definir datas e injetar datas diretamente dentro da base de dados sem grande necessidade de termos conhecimento muito aprofundado sobre as funções das datas no SQL, ok? Então, nestas circunstâncias, o que eu vou fazer é o seguinte, comando, ponto parâmetros, ou
parameters.head, e o que ele nos vai pedir aqui no head é para adicionar um novo parâmetro, ok? Então eu vou colocar new SQL parameter, ok? E eu vou abrir e fechar aqui já os dados. Ora, o SQL parameter vai levar aqui neste caso, dois parâmetros, ok? O primeiro parâmetro será o nome, neste caso, o nome do parâmetro, e o segundo será o valor desse parâmetro. Ora, o primeiro nome do parâmetro que nós vamos usar, se formos aqui ao design, nós vamos ver aqui, então, temos ID sócio, nome, data de nascimento e atualização. Então, o primeiro vai ser o ID sócio. Então, eu vou colocar aqui ID sócio e depois o valor. Eu vou colocar 0. E vamos ver que depois isto vai gerar um erro e eu vou explicar depois porquê. Em seguida, vou copiar estas implementações e vou copiar por 4 vezes, ok? Ora, eu não tenho obrigatoriamente que atribuir nomes a parâmetros exatamente iguais aos nomes das colunas da minha tabela. Okay? Eu posso colocar os nomes que eu quiser, mas por uma questão de referenciação é muito mais simples nós utilizarmos os mesmos nomes. Então, neste caso, vamos colocar aqui nome, depois data de nascimento e depois aqui embaixo atualização. Posto isto, vamos aqui alterar então para João. E na data de nascimento nós podemos utilizar o new date time e neste caso vamos criar aqui uma data, ok, uma nova data, a partir de um dos seus overloads, que é o quarto construtor, o quarto overload do construtor, que permite definir o ano, o mês e o dia. Então eu vou definir 1973, o mês 10 e o dia 19. Ok? No caso da atualização, como nós queremos que fique registada a data e hora do momento em que o dado foi atualizado, nós vamos colocar datetime.now. Ora, tudo isto estará muito interessante se nós agora colocarmos aqui os dados da nossa query, okay? Insert into sócios, values, e agora vou fazer aqui uma concatenação para tornar mais fácil a leitura, e agora vou utilizar então aqui os nomes dos parâmetros. No entanto, eu esqueci-me de colocar aqui nos nomes dos parâmetros, simplesmente aqui o arroba, ok? É necessário colocarmos o arroba para que depois possamos fazer a referenciação dos parâmetros aqui dentro. Então eu vou colocar aqui ID sócio, vírgula, nome, vírgula, data de nascimento, vírgula, e finalmente atualização. Ok? E, por fim, comando.execute non-query. Ora, tudo isto parece estar correto, certo? Vamos aqui colocar uma mensagem, messagebox.show, dados inseridos com sucesso. Ora, o que vai acontecer agora é que quando eu for a tentar executar este código, vai acontecer um erro aqui nesta linha, ok? Vamos aqui executar, e reparem, cá está, ele diz sintaxe incorreta, próximo da cláusula values, ok, há aqui um erro que não se prende apenas com aquele, neste caso values aqui esqueci-me de colocar o parênteses, vamos verificar se o parênteses está no fim, não está, vamos colocar, muito bem, vamos executar outra vez e vamos lá então executar e agora reparem, cá está, a consulta com parâmetros, ID sócio, big hint, e mostra aqui, não foi, onde ID sócio não foi fornecido, diz ele que está à espera do parâmetro ID sócio, que não foi definido ou não foi fornecido. Ora, como nós podemos facilmente reparar, ID sócio foi realmente fornecido. O que acontece com os valores inteiros é que eles não podem ser passados aqui por valor, mas sim por referência. O que quer dizer que eu tenho então que criar aqui uma variável, int ID sócio, por exemplo, é igual a 0. E se eu agora colocar aqui ID sócio, agora já vamos ter isto a funcionar. Reparem, vou executar e cá está, dados inseridos com sucesso. Vamos verificar na nossa tabela da base de dados, vamos aqui fechar, ok? Vamos aqui pegar então nas linhas e cá está então o novo sócio, e reparem então a data de nascimento, cá está 1973, 10, 19 e depois o espaço que diz respeito às horas completamente a zeros e depois a atualização dizendo respeito então à data atual, ok? E portanto temos aqui o exemplo de como é que nós podemos utilizar dentro do C# a forma dos parâmetros, neste caso os parâmetros de SQL, para podermos então facilmente, utilizando
a classe datetime para conseguirmos introduzir datas. Relativamente à questão dos valores inteiros, ok? O que acontece é que, por norma, os valores vão ser sempre utilizados a partir de variáveis, ok? Nós não queremos andar a adicionar aqui valores por defeito, ou eles são alcançados a partir de um formulário, convertidos para uma variável numérica, neste caso, e depois são inseridos aqui como valores dos parâmetros. E, portanto, nunca iremos correr o risco, ou raramente iremos correr o risco, de estar aqui diretamente no código a definir valores para parâmetros de valores inteiros. E vimos então desta forma como utilizar os parâmetros para resolver a questão das datas e também o aspecto relacionado com a questão dos valores numéricos.